Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. Com imensa alegria e satisfação nesta manhã, queremos dar prosseguimento desta feita à terceira parte do capítulo 25 do livro de Levítico. E podemos, então, assim estar percebendo, no que já vimos anteriormente, que a terra era de suma importância para as famílias israelitas. Cada pedaço de terra das famílias era a fonte de seu sustento e de seus alimentos. Ser desapossado da área que cultivava, na maioria dos casos, significava tornar-se servo e dependente de outro clã. Muitas pessoas trabalhavam duro para evitar que isso acontecesse, mas as doenças, a safra ruim ou outros infortúnios poderiam levar um homem a contrair débitos até ao ponto em que fosse forçado a vender, arrendar sua terra. Neste caso, 3 opções poderiam ser consideradas. Primeiro, um parente próximo poderia comprar a terra do cidadão em dificuldades que foi vendida a outrem. Versículo 25. Com a renda, o proprietário teria condições de liquidar a dívida com seus credores. A terra continuaria pertencendo ao clã. A família pobre permaneceria em sua propriedade e, por fim, o parente seria reembolsado. Este parente era um homem com um grau de parentesco mais próximo ao endividado. Se essa pessoa não pudesse quitar a dívida, esta ia passando a outros indivíduos na linhagem de parentesco, até que alguém pudesse fazê-lo. Este é o cenário de Ruth no capítulo 4 do livro, quando Boaz intercedeu com o resgatador e comprou o pedaço da terra de Noemi. No segundo caso, um homem poderia não ter ninguém que servisse de resgatador para sua terra. Neste caso, se fosse capaz de, em pouco tempo, economizar o bastante para comprá-la de volta, deveria fazê-lo. O preço de resgate seria estipulado de acordo com a quantidade de anos que faltasse para o próximo ano do jubileu, e a quantia adequada retornaria ao comprador. Versículos 26 e 27. Terceira, não sendo possível realizar as opções acima, o homem deveria esperar até o ano do jubileu para readquirir a terra que ganhara, como herança. Versículo 28. Entretanto, mesmo nesta situação extrema, havia a esperança de que a família pudesse retornar à sua propriedade livre de débitos e assim recomeçar. Queridos, o jubileu era uma força motriz, era uma mola propulsora para as famílias manterem a fé e a esperança de que um dia poderiam retornar à sua terra. E isto aponta para o nosso retorno ao Éden, aquele lugar de delícia que Deus tinha e tem preparado. A lei de redenção e a do ano do jubileu são símbolos claros de que Jesus fez na cruz pela humanidade. Tudo que o nosso primeiro pai e nossa primeira mãe perderam no Éden, nós sozinhos não conseguiríamos de forma alguma reaver. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, fez o resgate por nós. Fomos despojados de nossa herança, mas no ano do jubileu receberemos o consentimento para regressar. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no capítulo 1 ele diz: esse Verbo se fez carne. Cristo veio, se fez carne, nasceu de uma mulher para ter a nossa natureza humana. E o capítulo 1 prossegue, João prossegue narrando acerca de Jesus, e no versículo 11 e 12 ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2, o evangelista João nos diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, quando olhamos esses textos bíblicos, nós vemos que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ao se fazer homem e vir a este homem, e vir ao mundo como homem, todos aqueles que o recebem como Salvador, Senhor de suas vidas, tornam-se filhos de Deus. Consequentemente, Jesus Cristo, o irmão mais velho, o nosso resgatador, o nosso remidor. Esta é a parte da atenção, já, mas ainda não, do reino de Deus. O caminho foi aberto até aqui nesta terra. Jesus Cristo veio para nos salvar. Nós o aceitamos como Salvador, mas sua completa realização ainda não aconteceu. Por isso mantemos a esperança da mesma forma que as antigas famílias israelitas esperavam e ansiavam pelo ano do jubileu. Queridos, todos nós aguardamos o soar da trombeta, porque quando a trombeta soar, nós sabemos que os mortos irão ressuscitar incorruptíveis, e os que tiverem vivos naquele momento serão transformados para juntos subir ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Versículos 35 a 37. Cobrar juros sobre um empréstimo feito a um israelita pobre, teu irmão, apenas retardaria o progresso financeiro dele. Esta lei provavelmente não proibia a cobrança de juros sobre empréstimos comerciais, que era outro nível de atividade econômica, a qual não ameaçava a sobrevivência do próximo. Algumas pessoas podem ter caído na tentação de recusar-se a fazer o empréstimo ao pobre cidadão israelita, preferindo emprestar aos não israelitas a fim de receber os juros. Isso explica a instrução sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Misericórdia e generosidade deveriam ser motivações maiores do que o ganho financeiro. Este princípio continua válido nos nossos dias de hoje. Talvez, nesse texto, versículo 37, faça-se referência às sementes para o plantio, bem como também poderia se fazer ao manjar para o consumo. Versículos 38. A motivação para ser generoso com o pobre deveria vir da gratidão de uma pessoa a Deus, por causa da também generosidade divina ao tirar Israel do Egito e dar-lhe a terra de Canaã, e por sua aliança para ser seu Deus, porque servia a um Deus nobre e de extrema grandeza. O povo tinha condições de executar atos de igual esplendor. Versículos 39 a 55. Este segmento textual descreve a forma de tratamento e a redenção dos escravos por mais de 100 anos. O mundo esteve praticamente livre da escravidão do tipo em que um ser humano tinha posse do outro. Qualquer menção à escravidão, naturalmente, levanta sérias questões. As leis levíticas falam não só da verdadeira servidão, como também de casos específicos de pessoas tão endividadas que não conseguiam levantar dinheiro para quitar as dívidas. Desta forma, o indivíduo ficava compelido a pagar o seu credor com trabalho. Vários princípios são redemonstrados aqui. Um israelita não deveria ser considerado ou tratado como um bem permanente. Tal indivíduo e seus filhos não poderiam ser herdados.
O trabalhador não poderia ser humilhado ou receber tratamento de escravidão. Este tipo de atitude é desencorajado em outra parte. Um parente poderia resgatá-lo ou o próprio poderia fazê-lo, caso fosse possível. Se não fosse resgatado previamente, o servo seria liberto no ano do jubileu. Estas regras se aplicavam caso ele estivesse pago a um companheiro israelita, um estrangeiro, residente ou um peregrino. Tais normas possuíam os mesmos fundamentos da redenção e do jubileu para a terra. Todo israelita pertencia a Deus, era servo do Senhor. Considerando-se esta condição, os hebreus não podiam tornar-se propriedade de outro homem, independentemente de este ser um conterrâneo israelita ou um estrangeiro. A reverência a Deus era o que norteava a forma de tratamento para com qualquer pessoa que estivesse sob o poder de outrem. Versículos 44 a 47. Os escravos estrangeiros poderiam ser comprados, vendidos e herdados como qualquer outro bem. Isso não significa que Deus aprovava a escravidão. Ele fez leis para tornar a prática mais branda naquele tempo. Versículos 48 a 55. Apesar de a regra do resgate por um parente não ser obrigatória, a progressão natural ia do parente próximo até o mais distante. E um irmão, se pudesse, seria aquele que resgataria a priori o indivíduo. Se nem o irmão pudesse fazê-lo, um tio e um primo seriam os próximos, respectivamente. Todo o povo, em todo o país, quaisquer que fossem as suas condições, podia sentir a santa consoladora influência desta nobre instituição. O jubileu, o exilado, regressava ao país. O cativo era libertado. O devedor, perdoado. As famílias abriam seus braços para receber em seu seio os membros há muito tempo afastados. Cada herdade passava para a posse do seu antigo possuidor. O som da trombeta era o sinal bem-vindo e comovedor para todo cativo escapar do cativeiro, para o escravo pôr de lado as cadeias da escravidão, para o homicida voltar para casa e os pobres e arruinados tomarem posse da herança perdida. Queremos, queridos, então assim termos uma consideração sobre esse momento e o efeito prático do jubileu. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão conforme o número dos anos desde o jubileu. Comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele venderá a ti. A escala de preços devia ser regulada pelo jubileu. Se este glorioso acontecimento estava perto, o preço era baixo. Se estava longe, o preço era elevado. Todos os contratos humanos quanto à terra eram anulados no momento em que se ouvia a trombeta do jubileu, porque a terra era do Senhor e o jubileu repunha tudo na sua condição normal. Isto nos ensina uma admirável lição. Se o nosso coração acalenta continuamente a esperança da vinda do Senhor, consideraremos como fúteis todas as coisas terrenas e moralmente impossível estarmos à espera do Filho de Deus dos céus sem sermos desligados das coisas deste mundo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está
o Senhor. Querido, nós queremos, juntamente com os irmãos, agora retomar algo importante para a nossa compreensão do jubileu e redenção. Nós precisamos lembrar que Noemi era uma viúva avançada em idade e ela não tinha possibilidade nem financeira, nem possibilidade física, possivelmente, para fazer o seu próprio resgate. Nenhum ser humano consegue se libertar dos seus débitos para com Deus por causa de suas transgressões. A Bíblia nos mostra que Deus olha dos altos céus à terra e ela diz: Deus não viu um justo sequer, não havia quem fizesse o bem. A segunda coisa que queremos considerar: o resgatador estava próximo, onde Noemi e Ruth estavam, nas proximidades da terra. Elas tiveram que aproximar-se dele. Jesus convida em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, dizendo: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele quer ter o prazer de resgatar os aprisionados. Ele quer ter prazer de libertar os oprimidos. Mas é preciso se chegar a ele. Terceira coisa que queremos ver: havia regras para o resgate. E Noemi sabia muito bem e instruiu Ruth a proceder conforme as normas para que elas pudessem ser resgatadas. Sem dúvida nenhuma, existe uma regra do nosso resgate, da nossa redenção, e nós queremos vê-la. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Como consequência de recebermos, consequência benéfica, como consequência de recebermos Jesus, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, Jesus Cristo é o nosso resgatador, é o nosso redentor, e precisamos nos achegar até Ele e termos essa convicção que Ele pode nos redimir do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa transgressão. Ele tinha tudo que era necessário para a redenção da minha e da tua alma. A quarta coisa que queremos pensar com os irmãos aqui sobre o resgate: só mediante o resgate a pessoa poderia retornar a sua herdade, a sua possessão. Quando Cristo, em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Queridos, através de Jesus Cristo nós podemos ter esse acesso de retornarmos à nossa casa, ou, numa linguagem mais compreensível, de retornarmos ao paraíso. Queridos, não é mesmo em vão ou fora de compreensão, porque Deus ama tanto a terra de Canaã. Quando nós olhamos o que a Bíblia nos descreve, nos mostra acerca de
como foi feito para que fosse fechado a entrada para o Éden, nós sabemos que o Éden era um lugar de delícia. E quando olhamos a terra de Canaã, pelo que podemos perceber, terra que mana leite e mel, Deus tem o melhor para nós. Queremos lembrar que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça, favor imerecido, o resgate de Cristo, sois salvos. E isto por meio da fé. Não vem por obras, não é a minha religiosidade, não é os meus feitos religiosos, para que eu não venha me gloriar da redenção que a graça de Deus me proporcionou, que a graça de Deus te proporcionou. Que Deus nos abençoe por Cristo Jesus.